A maior parte das religiões, eu não vou falar todas as religiões, porque eu não conheço todas as religiões, mas grande parte das religiões, é que em todas as religiões onde se cultiva onde se pretende uma espiritualidade, e quando a gente fala sobre vida espiritual, isso não está relacionado com a espiritualidade que a gente ouve na televisão e nas mídias sociais. Porque durante um bom tempo, somente ali no período da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma presença muito forte, uma corrente filosófica do materialismo, né, onde o ateísmo ganhou muita força, em cima ali junto com o marxismo, e tivemos aquela ideia houve aquela pretensa ideia de se suprimir a figura divina, de se suprimir a figura religiosa, né? Isso era um desejo de alguns filósofos. Isso é expresso em algumas canções. Já comentei aqui a canção do John Lennon, aquela Imagine, que na letra ele diz: imagine um mundo sem fronteiras, e ele vai falar: imagine um mundo sem religião, imagine um mundo sem Deus, porque eles achavam que o homem um dia evoluiria a tal ponto que não seria mais necessária a figura tal divina, em que eles atrelam a uma válvula, uma forma de controle das nossas pulsões maléficas. Bem, isso foi antes da Segunda Guerra. E aí o que acontece? Acontece que o ser humano mostrou o que ele é capaz, porque no boom desse racionalismo, a sociedade o mundo viveu o boom da Segunda Guerra Mundial. Porque é isso, porque a Bíblia vai dizer que é do coração do homem que procede todos os males, as iras, as contendas, as guerras. É do coração do homem. E toda vez que o homem se afasta de Deus, ele tende a se deteriorar. Compreende? Tudo bem até aqui? Essa é a visão bíblica. Só que aí o que aconteceu? A sociedade se aproximou de Deus? Não. A sociedade começou a falar que espiritualidade era importante e que você precisava ter essa questão da inteligência. Por exemplo, se começou a se valorizar a questão das emoções, começamos a ouvir falar sobre inteligência emocional. Chegamos à conclusão que o racional, aquele ser humano racional, já não começava a dar conta de tantas demandas. Começamos a vivenciar o nascimento de uma sociedade doente, cheio de síndromes, que abandonou a questão emocional e que agora começa a tratar com as questões emocionais, com as existenciais, e que isso também não deu conta. E hoje a gente vê coaches aí que misturam técnicas com questão de espiritualidade, só que essa espiritualidade fala sobre uma questão de existencialismo, de existência, de se voltar para dentro, de trabalhar aquela questão mística do próprio eu, do meu eu mesmo, aquele conhecimento empírico daquela coisa divina que eu talvez não saiba o que é, mas que é importante se valorizar. E a gente vê isso, por exemplo, em algumas situações. Eu lembro que uma vez assistindo um programa, um reality, um homem estava numa floresta, e ele ali entrou numa crise emocional muito forte. Ele pegou um barro, fez uma estátua e falou assim: agora você vai ser o meu Deus. E foi interessante, porque a partir daquele momento, eu dava para ver que aquele homem que estava totalmente descompensado emocionalmente, ele, por causa daquele boneco ali, ele encontrou um norte, e ele nem sabia o que aquilo era. Né? Mais ou menos a ideia do náufrago. Lembra do Tom Hanks? Quando começava a falar com a bola, Wilson! Foi o que manteve ele. Não sei se todo mundo viu o filme, se eu estou falando, mas foi o que manteve ele com o seu parâmetro ali mental. A ideia da espiritualidade dá essa ideia, só que isso não é cristianismo. O cristianismo não fala dessa espiritualidade sem direção. Então, nesse sentido, todas as religiões vão propor um autodesenvolvimento, uma autossuperação das minhas próprias potencialidades. Só que o cristianismo não fala de autossuperação. O cristianismo fala de autoaniquilação. O cristianismo ele não me convida a eu me superar. O cristianismo ele não me convida a eu fazer uma viagem para dentro do meu interior para eu me conhecer, porque a Bíblia já diz o que eu sou. A Bíblia diz que todo homem é mau. Todo homem é mau, querido. Todo homem é mau. Já trabalhamos isso aqui na igreja. Sei que temos muitos visitantes aqui. E o exemplo que eu uso, que não é meu, que é a prova de que todo ser humano é mau, é o bebê. Acabamos de apresentar um bebê aqui. Mas o que a gente fala é o seguinte: um bebê, quando começa numa pirraça e se contrai e fica vermelho, coisas sinceríssimas, tipo, tirou o controle da mão dele. Algo, um absurdo. E aí a comparação que a gente faz imagine se esse bebê, na racionalidade dele, ele tivesse uma força de um homem de 40 anos. Esse bebê mataria o próprio pai, a própria mãe.
para ter o controle. É porque a sociedade, a nossa família, a religião vai nos moldando. Mas o que é o ser humano in natura? O ser humano in natura é o bebê. É a forma que a gente nasce. Compreende? E nós nos moldamos. Então, os nossos reflexos são de vingança. Os nossos reflexos mais primitivos são de ira. Na criança a gente vê a birra. E aí, em Deus, a gente vai aprendendo que esse homem caído de Adão precisa morrer, para que o homem nascido em Cristo possa viver. Então, não há nada nesse homem para se superar. O que há nesse homem é que ele deve cada vez mais deixar de existir, para que uma nova vida possa nascer dentro de nós, proposta e trazida por Cristo. Cristo nos traz uma nova vida. Ele diz que nós somos uma nova criatura. Então, eu sei que, de certa forma, a gente vai conhecer, não, mas eu conheço fulano que é crente, que, nem o diabo faz coisa pior do que ele. Eu também, todo mundo conhece alguém assim, irmão. Uma vez eu tinha um tio que se desviou, já faleceu já. Ele falava que não voltava para a igreja, porque da igreja de onde ele veio, o diabo sentava no banco para aprender, que a igreja era terrível. Não estava muito errado não, irmão. Mas, porque eu conhecia a igreja. Mas, irmão, só que isso não justifica. Isso não justifica porque não é o mau testemunho de uns que desabona a palavra de Cristo. Agora, se eles são pedras de tropeço, isso aí são. Que eles servem de escândalo, isso aí serve. Aí eles vão se ver com Deus. Agora, isso não desqualifica a Bíblia. Não desqualifica. Não é porque alguns resolvem ser desonestos, roubar dízimo. Eu não vou entrar nem nessa questão. Bem, então, aí hoje nós vemos uma sociedade que está assim, distante de Deus. E o cristianismo ele vai apontar que eu preciso me moldar à palavra do Senhor. E falar sobre obediência é muito difícil, porque nós vivemos em um tempo onde desobedecer, onde a desobediência, onde a rebeldia é classificada como uma qualidade. A gente olha para a adolescência, e isso já vem sendo incrustado na nossa mente já há muito tempo. Quem não lembra daquele seriado Anos Rebeldes? Fala, tá vendo, tem que ser rebelde mesmo. Quem não lembra daquele grupo odioso? Ruim demais. Se sou rebelde. Aqueles grupos que era tudo igual. A questão dessa... Quem não lembra daquele livro, A Droga da Obediência? Alguém leu esse livro na escola? Alguém conheceu esse livro? Ninguém conheceu esse livro? Meu Deus, gente, era livro, esses livros paradidáticos que a gente lia. Então, isso é cultivado na vida dos jovens. Isso é cultivado pela mídia. Os jovens hoje, os adolescentes hoje, as pessoas hoje, elas estão prontas a não acatar de uma forma rápida. Elas querem, como é que dá a palavra? É ficar contrariando, não é contrariando, a palavra voltada, daqui a pouco ela vem, ela foi lá fora. É questionando, sabe? O meio militar tem um outro termo. Mas às vezes é coisa banal, a pessoa quer questionar. Ponderar. Mas tudo pondera, tudo. Vamos pintar essa parede de cinza. Por que cinza? Tudo quer ponderar de tudo, irmão. Quer ponderar sobre tudo. E eles acham, e não estou falando só dos adolescentes jovens, não. Isso é uma marca do nosso tempo, em que obedecer parece que é um fardo. Em acatar, então vou falar só de adolescente, em acatar a ordem de um patrão, em que pede para que se seja feito, talvez, mas eu tenho uma visão que tem uma forma que seria melhor, mas o patrão não pediu, então faz, pronto, acabou. Faz, pronto, acabou. É algo que vai te ferir, te diminuir, te humilhar? Não. Mas a ponderação, essa palavra, a ponderação ela está constante em nós, e isso tem invadido a vida dos cristãos. Filhos desobedecendo pais, sabe? Eu não sei quem uma vez estava falando, alguém que falou assim, eu estou doido para fazer 18 anos. Não sei quem. Foi lá no velório da mãe da nossa irmã Cida. Eu estava conversando com a irmã Angélica. A irmã Angélica estava falando assim, fulano, isso aqui, falou assim, a Foco está doida para fazer 18 anos. Eu falei, para quê? Ela já vai pagar sua conta, já vai se mudar, e daí? Vai fazer 18 anos. É o que eu falo com os meus filhos, eles estão longe, mas eu falo assim, no dia que vocês quiserem mandar na sua vida, saiam de casa, paguem suas contas. Assim. As pessoas não querem obedecer, mas elas querem gozar. Ela está olhando assustada, assim, mas eles são tão pequeninos, você já fala sobre isso com eles? Tadinho. Mas já. Algumas vezes, irmãos, eu recebo, por exemplo, pais
que chegam para mim, isso foram mais de uma vez. Pastor, eu não sei o que fazer. Meu filho falou que vai sair de casa. O que eu faço? Eu falo, nada. Não faça nada. O amor ele não pode ser imposto. Ninguém pode obrigar ninguém a amar. Eu falei, mas o amor também não pode ser mendigado. O amor precisa ser reconhecido. Não se impõe amor, mas também não se mendiga amor. Aí eu falei, vamos para a Bíblia, irmão. Vamos para a Bíblia. A gente tem que ir para a Bíblia, porque ou a gente não vai para a Bíblia ou a gente troca de religião. Vamos para o Corão. Vamos para a Bíblia. É a história do filho pródigo. O filho falou assim, pai, você está demorando muito para morrer. Essa é a minha versão, né? Mas a ideia é essa. Pai, que ele queria herança. Você já viu herança de pai vivo? Não, não tem herança de pai vivo. Ele vai lá e pede herança do pai. Pai, já que você não morre, me dá minha herança. O pai dá a herança, ele vai embora. Em algum momento do texto, o pai mendiga para ele ficar? Implora? Não. Só que eu falei para a mãe, eu falei, querida, ela não quer ir embora? Pode, manda embora. Deixa aí. Você, mas ela está indo para onde? Ela está indo para a casa de um parente. Tem sempre um parente endemoniado que acolhe uma rebeldia. Mas eu falei assim, irmã, mas aí se vai acolher, acolhe com força. Acolhe direito. Acolhe tudo. Que acolher, acolhe tudo. Que história é essa? Não, vem morar com a titia. Eu falei, ela tem telefone, irmã? Tem. É conta? É. Corta. Manda a tia pagar. E a escola? Particular, pastor? É? Vai lá e cancela. Escola pública. Se quiser, a tia paga. Que isso, pastor? Eu falei, minha irmã, quer sair de casa? Quer sair de casa. Quer sair debaixo da tutela do pai, mas sai direito. Sai direito. Mas sai se bancando. Ela não é. Sai dizendo, não, eu sou adulto. Como é que dá a palavra lá? A pessoa, vou me emancipar. Porque as pessoas só não querem obedecer. A gente vê uma sociedade hoje que não quer obedecer a Deus. Que não quer obedecer a Deus, mas a gente vê que elas querem sempre as benesses do Senhor. Hoje, amanhã eu vou estar fazendo uma pequena livezinha comentando sobre esse acidente no Capitólio. Terrível. Terrível, irmão. Quem viu as imagens, que coisa triste. Aquela rocha despencando em cima daqueles barcos. Meu Deus, que coisa triste. Qual foi a estampa do globo? Barco onde morreu a maioria das pessoas, o nome do barco era Jesus. Tanta coisa para se lamentar, a Globo fez questão de dizer que o barco que foi atingido pela rocha, o nome, que geralmente eles batizam barco, né? Que o nome era Jesus Cristo. Bem, as pessoas querem andar distante de Deus, não querem nada com religião, não querem nada com igreja. Mas no primeiro problema, na primeira doença, na primeira questão, ele fala assim, mas Senhor, e quando a coisa acontece errado, aí vai dar aquele, por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Mas a gente convidou Deus a sair da nossa vida há muito tempo. A gente convidou, e o Deus é como esse pai do filho pródigo, ele também não vai implorar por amor. Bem, aí a Bíblia vai me ensinar, eu quero dar uma acelerada, que a desobediência, principalmente para nós que somos cristãos, a gente precisa compreender que a obediência ela é muito mais do que uma expressão cultural. A desobediência ela é um princípio espiritual que se move. Então, Brenda, Sara, Nicolas, João, Bruno, tem mais criança aqui? Cadê? Gigi, estão anotando a pregação. Toda vez que vocês desobedecerem, não é somente o pensamento de vocês. Não é porque eu quero desobedecer, não. Olha para mim, Sara. Quando vocês desobedecem, Efésios 2, 2, 3, vai dizer que a desobediência é movida por um espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso é malignidade. Isso é um princípio satânico. A primeira coisa que Satanás fez no Éden foi fazer com que Adão desobedecesse ao Senhor. Compreende? Tem muita gente que fala assim, foi Eva. Foi Eva não, foi Adão. Carta de apóstolo Paulo de Timóteo vai dizer, Adão não foi Eva que pecou. Adão não foi enganado. Porque a ordem era para Adão, não era para Eva. Tanto é que Eva come o fruto, mas o texto vai dizer que só depois que Adão que come, quando Adão come, os olhos dele se abrem. Até que quando Eva tinha comido, não tinha acontecido nada. Agora a Bíblia diz que quando ela dá para Adão e ele come, os olhos dele se abrem. A ordem tinha se dado a Deus, a Adão. Ela pecou. Mas aquela ideia, pequei por causa da minha mulher. Apóstolo Paulo Timóteo, ele é bem claro, Adão não foi enganado. Adão não foi enganado em momento nenhum. Então ele vai dizer, em outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso éramos filhos da ira. Por exemplo, o Nicolas eu chamo ele que é o filho do favor. Quase todos os favores que eu peço para o Nicolas. Aí às vezes eu peço para o Bruno. Eu falei, Bruno,
pega meu óculos. Meu óculos? Pega meu óculos. E ele já estava indo para a rua. E eu ouvi que ele já estava indo para a rua. Eu falei, Bruno, pega meu óculos, por favor. Eu estava escrevendo a pregação. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele subiu com o óculos. Aí quando ele desceu, eu falei, agora traz a extensão. Eu peço de um em um, irmão. Aí ele, aí sabe o que ele falou para mim hoje? O senhor não pode levantar? Ah não, porque a extensão estava na minha mochila. Ele foi lá e botou a mochila no quarto. Aí eu falei, não, pega a extensão aí para mim. Aí ele, o senhor não pode levantar? Aí eu falei, não, mas eu levanto todo dia, 5 horas da manhã para trabalhar, quer trocar comigo? Eu falei, vamos trocar comigo então, pô. Tu levanta às 5 horas da manhã para trabalhar e eu levanto para pegar a extensão. Compreende, irmão? É da nossa natureza. Eu poderia ter levantado, mas não está afim. E também não é só questão de estar afim, é questão de trabalhar princípios de que vale a pena obedecer, irmão. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Ele falou que o filho dele, eu acho que ele trabalhava, não sei se era pipa, se era joga. Eu sei que o garoto ganhava dinheiro. Para adolescente, qualquer dinheiro é dinheiro, não paga nada. E uma vez o pai dele falou assim, olha, eu quero que você trabalhe. Aí ele levou o menino no trabalho, tipo um menor aprendiz, um jovem aprendiz, sei lá. E aí quando ele viu o salário, ele falou assim, pai, mas o que eu vou ganhar aqui é muito menos do que eu ganho. Eu não sei, acho que era pipa. Acho que era pipa, mas é muito menos do que eu ganho vendendo pipa. Eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que ficar cumprindo ordem para ganhar menos. Aí o pai dele falou assim, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero que você acorde cedo. Eu quero que você cumpra a ordem. Eu quero que você entenda o que é obedecer. Eu quero que você entenda que você precisa fazer parte de um processo. A vida não depende só de você. A vida não depende só de você. Então isso é algo que faz parte da nossa velha vida, irmão. Colossenses 3, 4, 6 vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelos quais vem a ira de Deus. Então a desobediência sempre vai tender para uma satisfação pecaminosa. Sempre, meu irmão. Sempre. Para muitas pessoas é necessário um desenvolvimento. Muitas pessoas não traem seus cônjuges, porque acham que precisam estar obedecendo ao casamento. E é incrível como que nas relações da igreja, se a gente lembrar da nossa infância, a nossa desobediência sempre era para o mal. Você lembra alguma vez que você desobedeceu o seu pai ou a sua mãe para o bem? Porque é sempre para satisfazer os nossos desejos. É para satisfazer o nosso próprio senso de justiça. E Romanos 1, 26 vai dizer como é que Deus trata os desobedientes. Romanos 1, 26. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Como é que Deus trata o desobediente? Às vezes a gente pensa assim, Deus vai te punir. Eu não duvido que às vezes Deus pese a mão dele, não. Ele é Deus. Mas na grande parte que a gente vê, é o que o texto vai dizer anteriormente. Deus entregou ao homem as suas vis paixões. E como é que está a sociedade hoje? Porque Deus entregou. Por que Deus não manda um raio, por exemplo, quando se faz uma marcha gay e se coloca crucifixos e símbolos religiosos dentro dos aparelhos escritores? Mas que tem criança aqui. Por quê? Porque o juízo de Deus está no silêncio dele. Eu não sei se você lembra quando você era criança. Você fazia uma coisa errada, tua mãe brigar contigo, tu ficava chateado, não ficava? Ficava chateado. Agora, alguém já passou pela parte que a tua mãe não falava contigo? Que tu fazia uma coisa errada, você estava, caraca, minha mãe vai brigar, ela olhava assim, ó. Maluco, era de morrer, não era? Quando a mãe te dava um gelo, não é de morrer. Uma vez eu vi um padre falando isso. Acho que era um padre. Ele falou, não, minha mãe que não sei o quê. Eu falei assim, aí só por causa disso eu fui 3 dias sem falar com a minha mãe. Sabe o que ela fez? Ficou 15 sem falar comigo. Aí ele falou assim, eu quase morri. Porque não há nada pior do que o silêncio daquele que tem a figura de autoridade sobre nós. Não há nada pior, irmão. Não há nada pior. Isso eu estou falando da família, isso no trabalho também é muito ruim. Sabe, às vezes você dá um vacilo, você faz alguma coisa errada, o teu superior vai lá, ô Santos, você errou aqui. Beleza, você errou. Agora, não sei se já teve aquela sensação que você fez errado, você sabe que você fez errado, o teu patrão viu que você fez errado, o patrão passa, olha e fala assim, pô, tu não dá um gelo lá dentro, meu irmão? Eu falei, cara, você é demitido. O cara nem quis falar do meu erro.
É exatamente isso que Deus está fazendo com a humanidade. Deus não está chegando aqui, aí você está errado. A Bíblia diz que Deus entregou o homem. Vocês não querem fazer? Façam, vá. Ele está fazendo conosco, ele fez conosco, a humanidade, como ele fez, como o pai do filho pródigo fez. Você quer ir embora? Vai embora. Você quer estar distante de mim? Fique distante de mim. Agora só não precisa ficar me convidando para consertar as suas besteiras. Compreende? É assim que Deus tem julgado essa terra, satisfazendo os nossos desejos de distância. Bem, então, toda desobediência, querido, a desobediência sempre vai ser para mim algo do meu ego, da minha vaidade. Por que eu desobedeço? Porque eu tenho a minha vaidade, porque eu acho que eu estou certo. E isso também acontece dentro da igreja. Às vezes nós conversamos com... hoje é tão difícil o pastor Anderson que faz esse santo, como está difícil encontrar crente arranca-toco. O pastor Anderson arruma essa expressão e eu achei essa expressão legal. Mas no início eu não entendi, não. Vocês entenderam? Não, mas eu também não entendi, não. Aí eu falei assim, Anderson, o que é crente arranca-toco? Você já cortou uma árvore? Tu chega ali com o pessoal, vamos cortar os galhos. Tem uma galera, né? Pá! Quebrar galho é mole. Agora vamos tirar os galhos grossos, uma galera já vai se afastando. Vamos cortar o tronco, pá. Sobrou o cotoco, o toco. Meu irmão, alguém já participou de ter que arrancar o toco do chão? Para tirar com a raiz? E tu fica cavando por baixo, lavando, para tentar soltar a raiz. O desespero que é, porque às vezes você precisa fazer uma obra, precisa fazer um cimento, e tá aquele toco lá, e você, assim, muito difícil hoje. Você vê uma igreja que tem uma geração de arranca-toco. Que aquela galera diz, não, pastor, vamos embora, vamos até o final. Porque as pessoas estão vaidosas. As pessoas não querem mais obedecer. As pessoas estão cheias de razões. Cheias de razões. Não, eu tenho a minha razão, não compreendo, não aceito. E as pessoas hoje migram assim, ó, de um lugar para o outro. E aí, nesse sentido, nós vamos montando a nossa própria religião. No texto de 1 Samuel, capítulo 15, vai ter um fato em que o profeta Samuel vira para o rei Saul e vai dizer assim, ô Saul, quando você entrar nessa terra, você vai pegar e vai destruir esse rei é inimigo do povo de Deus. Você vai destruir todos os despojos, você não tem que pegar nada deles, nada, essa terra é imunda, não serve para nós. Bem, Saul vai, entra, vence alguns, e aí o texto vai dizer que quando Saul está voltando, o profeta Samuel ouve assim, essa foi legal, né? Aí o profeta Samuel vira para Saul e fala assim, Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Não, o Samuel, nós vencemos alguns povos, mas alguns nós tornamos escravos. Ele falou assim, mas o Deus não tinha orientado para que você destruísse tudo? Para que você não trouxesse nenhum despojo da guerra, nem ouro, nem nada. Aí Saul vai dizer assim, não, mas eu também falei com o Senhor e nós resolvemos trazer os bois, as ovelhas, para que nós oferecêssemos em oferta a ele, em sacrifício. Aí o que Samuel diz para Saul? Ora, Saul, mas obedecer não é muito melhor do que sacrificar? Deus não se agrada muito mais na obediência do que no sacrifício? E isso que às vezes nós fazemos. Nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é certo. A gente quer fazer aquilo que a gente acha, e a gente bota isso na conta de Deus. Não, mas eu sou espiritual, e eu falei, eu acho que Deus vai se agradar. Não se agrada. Eu não preciso inventar. Eu não preciso criar, porque Ele já deu a sua palavra. Faça isso, pronto, acabou. Faça isso, pronto, acabou. Não, mas eu achei que se eu fiz... Não acha nada. Ele já deu o parâmetro para nós. O que cabe a nós é obedecer, irmãos. É isso que nos caracteriza como povo de Deus. É isso que nos caracteriza, sermos servos obedientes. E nesse sentido, irmão, vale a pena lembrar um trecho de uma carta que eu já li aqui, a carta de Plínio ao rei da Bitínia. Abra sua Bíblia lá na carta de Plínio. Brincadeira, não tem isso na Bíblia, ok? Não tem. Mas no ano 112 depois de Cristo, irmão, Plínio, que era um dos governadores romanos, estava com uma missão. Qual era a missão dele? Exterminar os cristãos, acabar com os cristãos. E aí ele, quando se defronta com aquele coletivo ali de cristãos, ele fica assim, mas por que eu tenho que acabar com esse pessoal? E aí ele manda uma carta para o imperador. E aí a carta é grande, mas um pedaço da carta essa carta é do ano 112 depois de Cristo. Diz assim, olha, ele falou sobre os cristãos: vivem na carne, mas não vivem segundo a carne,
moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muito. Carecem de tudo, mas em tudo têm abundância. São desprezados e no desprezo recebem glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no entanto bendizem. São maltratados e apesar disso prestam tributo. Fazem bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como os estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia nem sabe o motivo desse ódio. O mundo os odeia porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. Isso é triste demais, irmão. É triste demais olhar para uma igreja hoje, para uma geração de crente, em que a gente não consegue ler mais uma carta dessa. A gente não consegue ler mais uma carta dessa. Por exemplo, vivem na carne, mas não segundo a carne. A gente tem um monte de crente iracundo, um monte de crente que se estoura por besteira. Moram na terra, mas tem sua cidadania no céu. Pô, qual é a minha cidadania? Um dia eu vou estar no céu, irmão, na presença de Deus. Mas que a gente vê de crente correndo atrás de palestra de coach, não, que quer enriquecer, meu irmão, que quer buscar coisa para essa vida, superam todas as leis. A gente tem um montão de crente, irmão. Faz gato de água, gato de luz, gato de não sei o que, gato de não sei o que, meu irmão. A casa do crente parece uma suípa, irmão. Tanto gato que tem lá, irmão. Parece uma suípa, tudo errado, irmão. Tudo errado. Rouba o patrão, rouba gás, rouba luz, rouba água. Pastor, irmão, eu vou te falar, eu trabalho dentro de favela, irmão. Trabalho dentro de favela, tem coisa, deve ter coisa mais gostosa, claro, mas eu gosto muito daquele Danete, irmão. Não tem aquele Danete que vem com chantilly, que só tem 2? Tem um Danete que vem com chantilly. Lá onde eu trabalho, irmão, dentro da favela do Amarelinho, tem um caminhão do R$1. Alguém já viu esse caminhão? Ali na frente da Renascer de Jacarepaguá, a escola de samba também ficam ali. Fica um áudio assim, não precisa empurrar. É o caminhão do R$1. O caminhão do R$1. Irmão, eu passo na banca Danete, né? Não é iogurte vagabundo não, tá? Danete, Chandelle. Chandelle é bom demais, irmão. Meu Deus, cara, eu amo Chandelle. Chandelle, Danete, R$1. Irmão, aí minha cabeça vai lá no preço Nick. Quando eu lembro do valor do Chandelle e do Danete. Aí eu fico olhando assim. Aí eu começo a querer montagem da pô, mas minha esposa gosta tanto. Mas eu também gosto tanto, mas Deus não aceita. Como é que vende um Danete por R$1, irmão? Vai acreditar aqui? É óbvio, irmão. É óbvio, é a institucionalização do crime. Porque uma vez até um carro da PM estava comprando. Danete, Vigor, Danone, tudo R$1. Tudo R$1. Aí você duvida que às vezes não tem crente que compra? Compra, irmão. Compra, se nutre do crime. Se nutre do crime, irmão. É muito triste porque nós estamos vivendo uma geração que tem desobedecido às leis do Senhor. Aí fala assim, não, eu pago o preço. Que preço? Que preço? O preço o quê? Que preço que a gente está pagando, irmão? Mas que preço que a gente está pagando? Na época eu era da faculdade, eu cheguei a ser um pouquinho de esquerda, né? Eu ficava assim, não, mas roubou para comer. Vai condenar o menino só porque roubou. Até um dia que eu vi no mercado o garoto que os segurança pegaram. Estava roubando. Aí me deu uma pena, falou, pô, pegou o garoto. Vamos bater no garoto, só... Ele roubou, deve estar com fome, magrinho. Quando abriram a bolsa dele, uísque. Eu lembro, essa imagem não sai da minha imagem. É errado. Nada justifica o erro. Há uma lei para a qual nós devemos seguir. Há uma lei, irmão. Há uma lei que nós devemos obedecer. E aí, a gente compreende que na Bíblia, a obediência, ela é o ponto cardeal de tudo na nossa vida. Desde Adão a Jesus Cristo. Lembra dos pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, que é onde se desdobram os movimentos da terra? Porque a palavra cardeal, ela vem do latim cardos, que significa dobradiça mesmo, por onde se move. O que move o cristão? O cristão é movido pela obediência. É pela obediência, meu irmão. Não tem lógica eu me professar um cristão e não querer obedecer às leis do Senhor. Não tem lógica eu selecionar, porque ou eu obedeço às leis do Senhor, ou eu não sou do Senhor. No relacionamento do Senhor não tem vale night, meu irmão. Tem vale night não, que às vezes tem isso no casamento, né? Não, meu marido me liberou. Não, a gente tem um dia que a gente pode... Uma vez eu vi isso na televisão. Um dia que eles podem ter relacionamentos com os outros. Tem não, meu irmão. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ou nós pertencemos a ele, ou nós não somos dele. Quando Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas, as leis do Senhor,
E o povo estava lá assim: Arão, Moisés morreu, Arão. Faz um bezerro de ouro para a gente adorar, Arão. Arão errou. Ele não deveria ter feito aquele bezerro de ouro. E aí, ele, na consciência dele, ele ficou assim: caramba, eu não tenho que fazer bezerro de ouro para a galera, fazer estátua para a galera adorar, mas eles estão me pressionando. Aí, o que Arão faz? Arão constrói 2 altares. Ele fala assim: vocês vão adorar esse bezerro hoje, mas amanhã a gente vai adorar o Senhor, tá? Amanhã a gente vai adorar o Senhor. Tipo assim, para compensar. Há algum trecho na Bíblia em que diz que Deus se manifestou em cima daquele altar? Não, porque ele não divide a glória dele. Ou nós o servimos, ou nós não o servimos. Porque quando a gente quer desobedecer, nós estamos em cima desse altar. Nós somos os deuses. Nós somos a divindade a qual está sendo adorada. E esse hoje é a grande idolatria do nosso século. O homem está sendo adorado. O homem, nós estamos remontando uma cultura helenista. Antes os gregos adoravam a cultura do corpo perfeito. Hoje se adora a ideia de um intelecto perfeito. Sabe? É bonito. Não, eu sou ateu. Ele é ateu, ele é bonito. Não, todo ateu é inteligente. Virou sinônimo. Diz, eu sou ateu, eu sou inteligente. Para mim, quem é inteligente é quem estuda. Eu vejo isso entre os alunos: eu sou ateu. Eles falam que eu sou ateu para dar uma carga, tipo assim, de intelectual. Não, intelectual é quem estuda, quem lê. Você pode ser um ateu burro, né? Desculpa, irmão. Como tem um monte de religioso que também é burro, que também não se interessa em ler, que não se interessa em evoluir, em desenvolver. Então, obedecer ao Senhor é reconhecer a sua posição na minha vida e aceitar aquilo que Ele estipula para a minha vida. Ele vai falar: filhos e pais, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso se agrada ao Senhor. Quando eu desobedeço aos meus pais, eu estou afrontando ao Senhor. Por quê? Porque quem foi que estipulou os pais como autoridade nas nossas vidas? Foi Deus. Quem foi que estipulou a liderança? Trabalho. A Bíblia diz: toda autoridade é constituída por Deus. Quem foi que estipulou a autoridade no teu trabalho? Foi Deus. Então, quando você afronta a sua autoridade, seu patrão ou qualquer outro nome, você está afrontando um princípio divino. Não, mas eu não aceito, meu patrão é desonesto, ele está injusto, então você precisa sair de lá. Então sai de lá. Saia de lá. Não, mas eu não quero obedecer ao meu pastor porque eu descobri que meu pastor é desonesto, ele está se afastando da Bíblia. Saia de lá. No momento em que você, aqui na igreja, para os membros da igreja, olharem para mim e falarem assim: não, esse pastor aí já está muito distante da Bíblia, da palavra do Senhor, ele está fazendo muitas coisas erradas. Eu já falei isso aqui, é a hora de pular fora. Vai embora, porque a gente não deve seguir pessoas que não seguem a Deus. Agora, eu creio que meus pais são autoridades divinas sobre a minha vida, mas eu não quero obedecê-los. Eu creio que meu pastor é uma bênção, meu líder é uma bênção, mas eu não quero obedecê-lo. O patrão às vezes me ajuda, mas eu não quero acatar as suas ordens. Isso é princípio demoníaco, irmão. Isso é o principado que opera hoje. A coisa não é do nada. Isso é um princípio diabólico que opera dentro do nosso meio e também lá fora. E aí, para a gente, findado essa reflexão, eu quero entrar aqui agora mais propriamente na palavra, falando nesses 11 minutos que nos faltam. Eu quero falar sobre o que é obediência dentro da Bíblia. Bem, de cara, a obediência, a gente precisa ser praticada porque ela é uma ordem de Deus. Deuteronômio 13:4 vai dizer: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. É ordem de Deus obedecer. É ordem de Deus obedecer. A Bíblia tem um monte de mandamento. Não, eu vou para a igreja, mas eu não falo com meu irmão. Isso está errado, você é desobediente, você é rebelde. Isso é errado. Eu guardo os mandamentos do Senhor. Mas mandamento foi o que foi mandado. Não é à toa que o nome é mandamento. Deus está mandando. A gente já fala que é mandamento para a impressão que é uma corrente filosófica. Não é uma ordem. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. É uma ordem. Segundo, a obediência, querido, exige fé. Hebreus 11:5-6 vai dizer: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu fiz vou te falar por que é necessário fé. Por exemplo, quem crê no Pai aqui? Quem crê que existe Deus, o Pai? Levanta a mão. Quem crê que Jesus Cristo é Deus? Quem crê que o Espírito Santo está no nosso meio? Amém? Glória a Deus, o Espírito Santo é Deus.
Às vezes a gente fica assim, ah não, Deus está lá em cima. Não, Deus está aqui embaixo. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está na nossa companhia. E aí eu fiz um vídeo, eu fiz uma pegadinha pro TikTok, que eu botei, o nome do vídeo era Novinha Rebolando. Novinha Rebolando. Aí eu peguei uma foto de uma menina assim, baixei um áudio de funk, e aí eu botei o vídeo para ficar assim, né? Tipo movimento. Aí começou. Aí do nada entra a minha caraça. Eu falei, tá procurando o que na internet, filhão? Tá trancado no banheiro? Tá escondido da sua mãe? Tá escondido da sua esposa? Do nada entra a minha cara falando isso. Só que o título do vídeo é Novinha Rebolando. Bem, eu creio que o Espírito Santo é Deus. E por que eu creio? Eu o vejo? Não, é por fé. É por fé. Isso não é por fé, não há provas materiais. É por fé. Algo fala forte dentro do meu coração. Não, Deus está aqui. Bem, então se eu creio por fé que Deus está presente na minha vida, eu preciso obedecê-lo. Não tem aquela, tipo assim, sabe aquela música, cuidado, mãozinha no que pega? É mais ou menos isso, irmão. Deus está no nosso lado. Ele vê todas as nossas ações, irmão. Pare para pensar agora em tudo que você já fez de errado. Em tudo, em que a gente faz de errado. Em que a gente erra. Sabe? Se a gente parasse para pensar assim, eu vou fazer isso. Cara, o Espírito Santo está aqui do meu lado. Caraca. Dá para chegar para lá não, Espírito Santo? A gente não faria, irmão, talvez 70% das coisas que a gente faz. A gente não pensaria 99% dos pensamentos que a gente pensa. Porque Ele está do meu lado, mas Ele também está dentro de mim. Ele sonda o meu coração, Ele conhece os meus sentimentos, Ele conhece os meus pensamentos. Obedecer exige fé. Quando eu não obedeço ao Senhor, isso diz que talvez eu não acredite tanto assim na presença dEle. Porque se eu acreditasse que Deus é Deus, e que esse Deus é santo, irmão, eu não falaria mal do meu irmão. Eu não traria perturbação para a vida das pessoas. Eu não maltrataria as pessoas. É tudo por fé. Tudo por fé. Se eu tivesse uma fé mesmo que Deus existe, eu não trataria mal a minha esposa. Não trataria mal a minha esposa. Não trataria, um dos princípios. O que a Bíblia diz? Que todo marido que trata mal a sua esposa é desprezado por Deus. Desprezado. Apóstolo Pedro diz, tratai as vossas esposas com honra para que não sejais impedidos em vossas orações. Está falando para homens. Homens. Aí às vezes a vida está dando toda errada e não sabe. Por quê? Porque é um cavalo com a esposa. É um cavalo, irmão. É um grosso. É um estúpido. Falta fé, irmão, de acreditar nesse Deus. Uma vez quando eu leio o texto que lá no Éden Deus olhou para a criação e não achou uma auxiliadora para o homem, e aí fez a mulher. E quando eu leio esse texto e não achou, me dá a impressão que Deus procurou. Tipo assim, deixa eu ver se tem alguma auxiliadora aqui, uma companheira para o homem. Não tem. Tem homem, irmão, que Deus deveria ter falado, não, mulher para você não serve não. Você quer uma burra? Quer um burro de carga? Então casa com uma jumenta. Ou ignorante, grosso, estúpido. É isso, irmão. Porque se eu creio que Deus existe, eu preciso me relacionar com Ele e também obedecer por fé. Eu creio que Ele existe, então eu preciso obedecê-lo. Em terceiro lugar, a obediência ouve somente a voz de Deus. Por que eu obedeço? Porque eu ouço ao Senhor. Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente. O que é diligente? O que é diligente? É algo que é rápido, que tem que fazer na hora. Quando a polícia sabe que tem a tal da diligência, é algo que precisa resolver. Você aplica força, você aplica atenção, você se esmera. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Veja que Deus está falando, se vocês me ouvirem, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos. Todos os povos saberão que vocês me pertencem porque vocês me obedecem. Agora, se a gente quer viver de acordo com o mundo, aí fica difícil. Hoje está difícil. Antigamente você fala assim, aquele ali tem cara de crente. Hoje, irmão, hoje está difícil, irmão. Vocabulário, chulo, vestimento. Você vê cada crente aí, irmão, que Deus Pai. Em quinto, a obediência ouve a voz de Deus. E aí aqui vamos falar. Olha só, a obediência vem de ouvir a voz de Deus. O que a gente vê direto? Não, Deus falou comigo, pastor. E aí, é igual quando eu era lá de Caxias, que eu era pastor auxiliar lá, aí a pessoa ia sair da igreja. E era sempre a mesma coisa. O discurso é sempre o mesmo. Não, pastor, Deus falou comigo e o meu tempo aqui acabou. Irmão, eu sei o enredo de cor. Eu sei o enredo de cor. Meu tempo aqui acabou, Deus está... Aí eu falei, tá bom, vamos orar. Aí a pessoa fica assim, meio sem reação. Comigo eu fazia assim. Aí o pastor Gival falou assim, e aí, como é que foi a reunião lá? Pastor, vai sair da igreja.
Ela vai sair da igreja? Ela falou assim, você falou o quê? Eu falei, não falei nada. Ela, como assim, não? Você não pediu para ela ficar? Eu falei, não, pastor. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, Deus falou comigo. Pastor, eu não tenho coragem de falar nada depois de Deus. Porque se Deus falou com ela, irmão, olha de falar, mano, Deus falou comigo. Que é isso? Eu vou falar o que depois dela? Não, irmão, Deus está errado. Deus se enganou. Deus se enganou. Que é isso, irmão? Que loucura é essa, irmão? Faço não, pastor. Se Deus falou, Deus falou. Isso é um problema dela. Isso é um problema dela. As pessoas querem falar, não, que Deus falou comigo. Só que a obediência ouve a voz de Deus, mas segundo a sua lei. As pessoas estão numa modinha agora, não, que Deus falou comigo, mas bate com a Bíblia. Bate com o que está escrito na Bíblia. Isaías 42, 24. Quem entregou Jacó por desejo, despoja Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele que contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvido à sua lei? Porque é mole você falar que foi Deus. Hoje eu vi uma cantora evangélica que se separou, se divorciou. Ela falou assim, bem, as pessoas perguntam do meu divórcio. Eu sempre fiz tudo da vontade de Deus. Eu fui a mulher melhor que eu podia ser. Eu também não quero jogar essa questão aqui porque eu não conheço, mas eu quero as falas. Deus jamais me abandonou. Eu casei segundo a orientação dele. E foi um divórcio que foi muito comentado no meio evangélico. E eu creio que eu passei por isso, que Deus quis que eu casasse. E Deus quis que eu me divorciasse. Porque Deus queria que eu passasse por essa experiência. Eu falei, como é que é? Mas está escrito lá, Deus odeia o divórcio, acabou. Eu estou falando que você não seja proibido de se divorciar. Mas todo divórcio é algo que desagrada ao Senhor. Todo. Não. Mas era vítima de violência doméstica. Tudo bem, você não é obrigado a ficar apanhando, né? Não. Vai na delegacia, bota o cara na cadeia. Tem mais é que fazer isso. Mas aquela falência daquele matrimônio desagrada ao Senhor. Compreende? É porque a igreja errou por muito tempo. Muita mulher às vezes se submete a maus tratos porque acha que Deus exige isso. Não é isso. Deus não exige isso, mas fere o seu coração. Como é que Deus vai querer que a pessoa case para que ela se divorcie? Não, Deus quis isso. Não tem acordo com a Bíblia. Só que a pessoa diz, não, eu sou espiritual, Deus me falou. Não falou. Não falou. E às vezes as pessoas falam assim, não, Deus falou isso comigo. Eu falei, não falou não. Porque se não bate com a Bíblia, falou. Eu falei, essa conversa vai acabar nunca. Se quiser falar, falou, eu vou falar, não falou. Uma vez uma colega do trabalho falou assim, não, porque, Sandro, na minha família, a gente tinha uma maldição entre as mulheres. Essa maldição é hereditária. Eu falei, todas as mulheres, nenhuma segurava a gravidez. Isso desde a minha avó. Só quando eu me converti, que nós fizemos uma campanha e quebramos essa maldição. Eu falei, mentira. Ela, que isso? Que isso? Como é que você diz que é mentira? Eu falei, por vários aspectos. Primeiro, não está na Bíblia. A Bíblia diz que quando a gente se entrega a Jesus Cristo, tudo se faz novo. Nenhuma maldição tem poder sobre nós. É triste quando a gente vê crente que tem medo de macumba. Ai, meu Deus, acabou, meu. Sobre nós, ao sangue do Cordeiro. Isso é um ponto. Beleza. Eu falei assim, a outra questão é a lógica. Eu falei, é lógica. Como assim é lógica? Eu falei assim, vamos lá. Essa maldição só foi quebrada porque você se converteu, certo? Certo. Todas as mulheres não conseguiam segurar a gravidez. Ela, desde quando? Desde a tua avó. Eu falei, como é que tu nasceu? Alguma coisa não bate aí. Não está concatenando, não. Porque para tu chegar aqui, se a tua avó era amaldiçoada, nem a tua mãe era para ter nascido. Mas que raio de maldição é essa? Ela ficou assim. Eu falei, não bate com a Bíblia, irmão. Não bate com a Bíblia nem com a lógica. Nem com bom senso. Não bate, meu irmão. Não bate. Às vezes a gente vê pessoas assim, não, pastor, Deus está restaurando a minha vida sentimental, Ele mandou um homem que me trata muito bem. Eu falei, que bênção, irmão. Ele só tem uma coisa que precisa resolver, o quê? Ele está se divorciando. Eu falei, não, irmão. Você é amante, isso não é bênção, isso é do demônio. É do demônio. A gente ouve isso, irmão. Não estou inventando, é coisa que a gente ouve. E aí o que as pessoas falam? Não, mas Deus falou comigo. Falou não. Porque quando Ele fala segundo a sua lei. E outra, a obediência, ela está em ouvir a voz de Deus segundo a lei e na pessoa de Cristo. Compreende? 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que a sociedade hoje quer? Deus. A sociedade adora Deus. Eles adoram falar de Deus, muito pouco de Cristo. Porque Cristo lembra que eu sou pecador, Cristo me lembra da cruz,
Cristo me lembra de maldição, Cristo me lembra de um montão de ordem. Não, mas agora, a figura de Deus todo mundo quer, só que a Bíblia vai dizer que eu preciso levar o meu pensamento cativo. O meu pensamento precisa ser um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro de Cristo. Em sexto lugar, a obediência ouve a voz de Deus segundo a lei, na pessoa de Cristo e seu evangelho. 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 8, vai dizer: se de fato é justo para com Deus que ele dê a paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então presta atenção, existe Deus, a canção que nós cantamos aqui, Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é a imagem de Deus. Então eu não tenho como querer Deus e rejeitar Jesus Cristo. Eu também não tenho como querer Jesus e rejeitar o seu evangelho. E a Bíblia vai dizer que o evangelho de Cristo são as boas novas aos perdidos, ou seja, pré-requisito para eu ter Jesus na minha vida: entender e confessar que eu estava perdido. Só que ninguém quer confessar isso. Todo mundo quer dizer que é bom. Não, eu sempre fui justo, eu sempre fui um cara legal, eu sempre fiz... Não. Todos nós estávamos perdidos. Não, eu sempre fui bom, eu não concordo com você, pastor. Então, Jesus não veio para você. Não veio. Porque ele diz assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele veio para se assentar com prostituta, com cobradores de impostos. Ele veio para os pecadores. Se tu é bom, tu não precisa de Jesus. Se tu não precisa de Jesus, e se você não tem Jesus na tua vida, me desculpe, tu não tem Deus. Não o Deus da Bíblia, você pode ter qualquer outro Deus aí, talvez o da estátua que o rapaz fez na floresta. Mas o Deus Pai de Cristo, nosso Senhor, não. E eu só tenho a Cristo quando eu obedeço os seus mandamentos. Em sétimo lugar, Cristo é o exemplo perfeito da obediência. Gente, Cristo obedeceu o Pai do início ao fim. Hebreus 5, de 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Presta atenção. Se Cristo desobedecesse ao seu Pai, hoje, você e eu estaríamos no inferno. Olha esse texto, irmão. O texto vai dizer que ele clamou com lágrimas, com súplicas a quem poderia ter livrado ele da morte. Porque lá no Getsêmani, Jesus Cristo fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus Cristo estava pedindo, querido? Para que não passasse pelo martírio da cruz. Ele, na humanidade dele, quando a gente lê o texto que Cristo se esvaziou da sua glória ao Deus que fez homem, o Getsêmani é o pico desse esvaziamento. Ali Jesus Cristo está como um homem pedindo a Deus, Deus, se for possível, faça de outra forma. E ele sabia que o Pai poderia livrá-lo, só que o Pai não livrou. E aí a Bíblia vai dizer que foi por causa dessa obediência ao Pai que ele se tornou autor da nossa salvação. Foi porque ele obedeceu ao Pai. Ele é um exemplo perfeito de obediência. E aí, talvez esteja ruim para você me ouvir essa mensagem, porque a obediência sempre parece algo penoso. Sempre parece algo penoso. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo se alegrava em obedecer ao Pai. Compreende? Agora, a obediência só não é penosa para o coração do salvo. Se você está numa igreja e obedecer à lei do Senhor te causa sacrifício, é porque Deus precisa moldar algumas coisas ainda dentro do seu coração. Mas quando a obediência passa a fluir da minha vida, isso deixa de ser um peso. É uma luta? Mas eu não me entristeço. Eu não sofro em obedecer a Deus. Por quê?
porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus para nós é o quê? É boa, é perfeita e agradável. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem que parecem ser bom, mas o fim dele é o quê? De morte. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, inclusive em momentos de morte. Inclusive em momentos de morte. A gente não compreende, mas no momento da ciência de Deus, talvez Ele saiba, não, é melhor que ela morra. É melhor que ele morra. Porque a Bíblia diz que é melhor perder a vida para poder encontrá-la. Às vezes Deus lá na frente sabe que uma vida mais extensa seria uma vida distante dele. E Deus pode olhar assim, talvez, e falar assim, melhor vir agora. Não sei, não conheço o pensamento de Deus. O que eu sei é o que a Bíblia me diz, que a vontade dele sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. A minha oração que eu faço, eu falo assim, Senhor, se um dia for para eu sair da tua presença, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. A Ives, por exemplo, eu vou falar coisa terrível aqui, né? A gente fala lá em casa, né? A gente tem os nossos filhos. A gente fala assim, olha, se for para os meus filhos saírem da presença de Deus, irmão, e viverem longe do Senhor, com todo o sofrimento, eu como pai e a Ives como pai, a gente já conversou com isso, a gente prefere que Deus os mate. Que isso, Santo? Isso é um absurdo, não é absurdo não. Não é absurdo porque eu estou falando de céu, eu estou falando de inferno, não estou falando de vida nessa terra. Absurdo para mim é meu filho estar no inferno, uma eternidade inteira, longe da presença de Deus. Egoísmo seria eu querer meu filho vivo longe do Senhor, para um dia ser condenado. Essa é a verdade que eu creio. Essa é a verdade que eu creio. Que isso, Santo? Você não quer que o seu filho morra? Não quero que ele morra. Eu quero que ele esteja na presença de Deus. Esse é o meu desejo para ele. Mas se um dia eu pensar assim, caramba, olha, eu faço assim, Senhor, se for para estar longe da sua presença, ajeita ele e leva para o Senhor. Vai estar com o Senhor, vai estar guardado. A gente vai sofrer aqui, mas vai estar guardado, Senhor. Vai estar na tua presença. A Bíblia diz que o Senhor não é Deus de vivo nem de morte, porque para o Senhor todos vivem. Ninguém está morto diante de Deus. Todos estão diante do Senhor. Romanos 6, capítulo 15, talvez esse tenha sido o pior momento da pregação para você pensar assim, esse cara é um lunático. É um lunático, mas a nossa mente, irmão, não está aqui na terra. A nossa realidade não é essa. Lembra da carta que a gente leu aqui? Estão na terra, mas se consideram forasteiros. A gente é forasteiro aqui. Essa terra não nos pertence. A gente só está passando por aqui. Nossa cidadania é divina. Nossa pátria é o céu. Nossa pátria é o céu, irmão. A pátria que eu desejo para os meus filhos é o céu. E eu sei que eles só receberão essa herança se obedecerem à lei do Senhor. Romanos 6, do 15 ao 18. E daí? Eu adoro esse texto. Eu adoro esse texto, já começa assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia, meu irmão, às vezes, não sei se tem alguém aqui que não é crente, né? E pode estar pensando assim, eu que não quero ser crente, eu vou ter que obedecer tudo. Você tá... Me desculpa, irmão, mas todo mundo é escravo de alguém. Todo mundo é escravo de alguém. Porque Cristo nos liberta para obedecer a Ele, porque Ele nos tirou da mão de Satanás. O ser humano sempre vai estar obedecendo a alguém. Sempre vai estar obedecendo a alguém, sempre. Não, eu faço o que eu quero. Quem te falou? Quem te falou que você faz o que você quer? Da onde que você acha que nasce esses desejos? Da onde traz? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. As pessoas andam no curso do príncipe deste mundo. As pessoas estão aí sendo guiadas por Satanás. Sendo guiadas por Satanás. E me desculpe, irmão, são muito mais fanáticos do que nós. Muito mais. Porque lá fora faz tudo que o diabo quer. Agora a gente aqui na igreja, a gente faz tudo que Deus quer? A gente faz nada, irmão. A gente desobedece a Deus direto. A gente desobedece a Deus direto, irmão. A gente tem que ir para o Senhor, me perdoa, fui desobediente. Estou mentindo, irmão. A gente é cristão perfeito. A gente é religiosamente perfeito, não somos. Nós damos graças a Deus porque Deus é um Deus misericordioso. Mas a carta de Romanos vai dizer que Ele nos livrou do império da morte e do pecado. Nós éramos servos do pecado. E hoje nós estamos obedecendo ao Senhor. Somos obedientes a Deus. Mas essa obediência precisa ser aqui, ó, de coração. Porque se tu tá na igreja e é peso
Você pode até estar na igreja, mas não está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo sabe que o que Deus tem para nós é o melhor. É o melhor. Eu tenho um monte de plano. Eu tenho um monte. Deus me dá toda a liberdade para orar e pedir. Só que no final da oração, o que a gente fala? É engraçado, porque tem gente que às vezes, né? É igual o Tiago, né? Que a Bíblia não, as pessoas falam que Tiago era, como é que é? Joelho de camelo, que orava muito. Tem gente que ora pra caramba, irmão, ora muito. Tem gente que já ora menos, né? Ora pouco. Ou faz uma oração mais curta. Mas seja a tua oração curta ou longa, o legal é o final. Como é que é o final da nossa oração, irmão? Senhor, eu te pedi um montão de coisa. Eu te pedi casa, carro próprio, aprovação do meu filho nas faculdades. Senhor, na saúde, eu pedi cura. Eu pedi. Você pode ficar 4 horas orando, mas no final, como é que a oração? Como é que Jesus Cristo nos ensina a terminar a nossa oração? Mas seja feita a tua vontade. Senhor, se dessas 4 horas que eu falei contigo, nada for da tua vontade, faz não. Isso é obediência, irmão. Ele nos dá toda a liberdade para pedir. Dá mesmo, dá. Mas no final a gente quer moldar o nosso desejo a Ele. Senhor, mas seja feito segundo a tua vontade. Eu quero muito, mas se o Senhor não quer, não me dê. Não precisa me dar, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Vamos nos colocar de pé. Amém? Bem, a obediência, ela parte de todos os princípios da nossa vida. Amém, irmãos? Hoje é uma noite para a gente treinar essa obediência. Não é verdade? Sair daqui treinando obediência. Filhos, treinando ser obedientes. Tudo bem, Nicos? Também? Estava arrebatado, verdade? Tirou aquele soninho, acordou agora. Bonito, chegou até a espreguiçar. Obedecer. Por exemplo, o que a Bíblia diz? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endereçais o vosso coração. Porque você pode ter ficado aqui, caraca, olha, eu adorei essa pregação, hein? A partir de hoje eu vou obedecer ao Senhor. Tudo bem. Jesus Cristo te chama para a presença dele. Uma decisão. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é uma boa noite para você entregar a sua vida para Cristo. Você pode sair daqui como um servo obediente ou como alguém que continua desobedecendo ao seu chamado. Não quero, Senhor. Não quero é o quê? Desobediência. Compreende? Não quero atender o seu chamado. Uma covardia, né? Jogar essa no final da pregação. Vai fazer o quê? Eu acredito no céu, eu acredito no inferno. Eu não posso negar. Você pode até não acreditar e a gente vai respeitar. Mas como eu acredito, eu acho um absurdo te privar dessa realidade. Porque eu creio. Eu creio que a salvação é pela obediência a Deus. Então, se nessa noite, irmão, e assim, é minha característica, tá? Eu não gosto dessa coisa lamentosa, ficar chorando, estendendo, que eu me sinto oferecendo Jesus Cristo igual uma xepa na feira. Jesus Cristo é valioso na nossa vida. Se você está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Cristo, eu te convido a você tomar essa decisão nessa noite. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Confessar, não, Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero que você seja só Salvador, não. Eu quero que o Senhor seja Senhor. Senhor, que o Senhor mande em mim. Eu quero ser mandado pelo Senhor. Eu quero que a sua lei venha regir a minha vida. Há alguém nessa noite que deseja entregar a vida ao Senhor? Se há, é só sair do seu lugar e a gente vai estar orando por você. Há alguém, irmão, que quer tomar essa decisão? Não há. Então nós vamos orar para estar encerrando esse culto. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós estaremos orando. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Eu te louvo, Deus, pelo momento, Deus, que nós tivemos aqui de sermos expostos à sua palavra. Sabemos, Deus, que é muito bom ouvir uma pregação em que se fala coisas que nós esperamos. E que não é tão confortável ouvir coisas que nós não queremos e nós não esperamos. Mas nós cremos que Tu és o nosso Pai. E a Tua palavra nos ensina que o Pai corrige a quem ama. Se o Senhor nos exorta, é porque o Senhor nos ama. Então, Deus, te peço nessa noite que aquilo, Pai, que é a minha limitação, a minha deficiência, foi incapaz, Senhor, ou de alguma certa forma, Senhor, impediu, Senhor, da sua palavra, eu te peço que o teu Espírito Santo, Deus, trabalhe no coração de cada um aqui, Deus, que eles saiam daqui desta noite
Senhor, pensando em suas vidas, expondo os seus corações diante de Ti. E que o Senhor os oportunize, Deus, a terem um momento de se entregar a Ti. Senhor, para que eles recebam a graça da salvação. A salvação somente pelo Teu Filho. Só há salvação em Jesus Cristo. Que eles tenham outra oportunidade, é o nosso desejo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e